Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E hoje bora falar de protagonista Overpower, que é um aluno transferido e surpreende a todos com seu poder. Pois é, esse é o tema de hoje, então se você gosta, pode deixar o seu like e já se inscreve aqui, porque sem mais enrolação, bora começar a falar de anime. E começando essa lista, nós temos o anime Seiken Tsukai no World Break, que talvez seja melhor pra você entender o nome e você ler aí na sua tela. Mas enfim, aqui conheceremos a trama que se passa na Academia Akane, que é simplesmente uma escola particular onde existe o conceito de salvadores, que é o termo usado para aqueles que possuem lembranças de suas vidas passadas. E alguns desses salvadores carregam memórias dos antigos Shirogane, e com isso são capazes de enfrentar inimigos usando algumas armas e técnicas de combate corpo a corpo. Enquanto outros, na minha humilde opinião, são simplesmente mais boladões e possuem lembranças de Kuroma, o que lhes dá a habilidade de controlar nada mais do que a magia pura. Mas enfim, nesse anime aqui o nosso protagonista é um cara chamado Moroha Haimura, que acabou de se matricular nessa escola. Mas logo vão descobrir que ele é a primeira pessoa de toda a história a ter vidas passadas tanto de um Shirogane quanto de um Kuroma. Exatamente, ele é meio que um divergente. E vocês assistindo o anime vão ver que isso torna ele simplesmente muito, mas muito overpower. E obviamente que não basta só ser forte. Durante o anime, pra deixar a gente com mais inveja, ele vai conquistando o seu arenzinho. E brincadeiras à parte, esse anime aqui é muito legal e eu sei que quem der uma oportunidade vai curtir muito. No anime Cross End, de 25 episódios, nós vamos conhecer a história de End, uma princesa de um reino na Terra que foi traída por seu irmão mais velho, e que acabou assim sendo exposta ao mundo por uma fraqueza que possuía, sendo que essa fraqueza está ligada à falta de controle que ela tinha sobre mana, ou magia, melhor dizendo. E pode parecer algo besta, mas no mundo dela isso daqui é considerado uma heresia, ou seja, as pessoas que não controlam mana ou magia acabam sendo excluídas da sociedade no mundo dela. E como você deve imaginar, tudo no mundo dela é controlado por mana, inclusive robôs gigantes. E os humanos já nascem então com essa capacidade, e por este motivo a humanidade evoluiu muito. Basicamente naquele mundo não havia mais fome ou pobreza, para vocês entenderem melhor. E agora, depois de ter sido traída, End lutará para colocar o seu nome novamente no alto da sociedade. E ela pretende com suas forças colocar aquele mundo como ele é conhecido de cabeça para baixo. E para isso ela usará unidades robóticas de combate numa guerra que pode mudar o mundo completamente. E bem, eu só posso dizer que se você gosta de um ecchi maroto e também de mecha, esse anime aqui vai ser perfeito para você. No anime Mahou Sensou, conhecemos o jovem Nanase Takeshi, que é um estudante do colegial que possui o seu passado bastante sombrio. Porém, quando ele estava indo em direção à sua aula de Kendo, normalmente, o garoto conhece uma menina de cabelos escuros chamada Aibamui, que está desmaiada ali, e ela está pedindo por ajuda para salvar o seu irmão mais velho. E bem, de primeiro nosso protagonista estranha em encontrá-la, porque logo de cara ele repara que nunca tinha visto um uniforme daquele ali na região, então ele não imaginava de onde aquela garota poderia ter vindo. E bem, como eu ia dizendo, ela estava desmaiada, mas com a ajuda do protagonista ela voltou a si, e assim ela agradeceu ao Takeshi e acabou lhe atacando depois disso. E sim, você ouviu certo, ela primeiro agradeceu e depois atacou ele, porque ela é uma moça muito educada mesmo. E o pior é que depois disso ela acabou transformando o nosso protagonista em uma espécie de mago. E depois disso tudo acaba ficando bastante confuso, mas a Aiba explica pro nosso protagonista que sim, existe magia naquele mundo. Ele primeiro pensou que o mundo se dividia em duas partes, o mundo vivo e o mundo mágico, porém ela explicou pra ele que os mágicos não poderiam conviver ali na Terra. Sendo assim, desde então Nanase deixou o seu lar e foi para outro universo. Então depois disso ele começa a viver normalmente em outro local, e ele descobre que aquela garota que ele tinha salvo na verdade é uma mágica escritora na Subaru Magic Academy. E isso acabou sendo uma surpresa muito boa pro Takeshi, porque ele percebeu que poderia ir para uma academia para desenvolver melhor as suas habilidades. Agora ele vai poder começar a aprender a controlar os seus poderes e assim vai começar a sua vida no mundo real calmamente. E bem, eu só posso dizer pra você que se você gosta de anime com protagonista overpower, onde ele é um aluno transferido, você vai adorar esse anime aqui. No anime Noblesse nós vamos conhecer um Lorde Demônio que dormiu por mais de 800 anos. E aqui eu estou falando de Candice Zetrama de Raziel, que aqui, pra ficar mais fácil, nós vamos chamar apenas de Raziel. E ele acordou depois de 800 anos em um mundo moderno muito diferente do que ele conhecia. E agora ele percebe que tem inúmeras tecnologias novas e também menos guerras do que na época dele. E assim ele também reencontra depois de tanto tempo seu servo leal chamado Frankenstein, que por acaso agora é simplesmente um diretor de um colégio comum. Imagine só, se você não gosta muito do seu diretor, talvez ele seja o Frankenstein. E bem, nesse cenário um pouco atípico, o nosso protagonista Rei Demônio vai acabar sendo inscrito numa escola comum aqui da Terra.
e ele vai começar a tentar se adaptar com o novo mundo que ele está vendo diante de si. No entanto, a ação vai começar quando uma sociedade secreta denominada União surge de repente para buscar e eliminar todos os vampiros da sociedade. E o principal alvo desse plano é simplesmente o nosso Lorde Demônio Vampiro, o Raziel, que lembrando está tentando ter uma vida normal numa escola qualquer. E é simplesmente muito legal ver um Lorde Demônio em uma escola qualquer, então eu recomendo muito que vocês vejam esse anime. No anime Taimadou Gakuen 35, nós vamos conhecer o 35º esquadrão de uma academia de magia, sendo que todo esse esquadrão é completamente formado por pessoas desajeitadas, e a missão deles é basicamente lutar para manter as coisas boas sem interferência da magia no mundo. Então é justo dizer aqui que eles são um grupo que trabalham com magia para impedir que a própria magia cause estragos no nosso mundo. Então eles apenas enfrentam criaturas e coisas muito estranhas. E bem, é nesse cenário que nós vamos conhecer o nosso protagonista Takeru, que é um cara que foi bastante subestimado, mas é muito habilidoso e é o único homem também desse esquadrão, e que também muitas vezes acaba sendo o líder desse 35º esquadrão. Então basicamente no anime a gente vai ver ele como o único cara do grupo tendo que lidar com essas garotas super habilidosas. E pode confiar em mim, porque nesse anime aqui, quando eles estão em missão, muitas coisas interessantíssimas acontecem. É um anime que sem dúvida alguma vai te animar bastante e vai te garantir também boas risadas. No anime Toaru Majutsu no Index temos um universo que mistura perfeitamente ciência e magia, ou melhor dizendo, essas duas coisas estão inteiramente ligadas nesse anime aqui. Tanto que esse anime se passa em uma cidade de estudantes sobre-humanos que são cientificamente avançados. Mas em um mundo onde a magia também é real, nós vamos conhecer o nosso protagonista. E estou falando aqui do jovem Kamijo Touma, cuja mão direita tem o poder incrível da Imagine Breaker, que simplesmente é uma mão anti-magia que vai negar todos os poderes mágicos, assim como também não terá efeito sobre ela qualquer dano psíquico ou até mesmo de natureza divina. Ou seja, nenhum poder que seja além do normal vai ter efeito contra a mão desse cara. Então me pergunto se isso atrapalha ele também na hora da gloriosa, coitado. Enfim, sobre o nosso protagonista Touma, esse poder parece muito massa a princípio, mas ele vem com uma condição bem específica. De alguma forma parece que isso daqui toma toda a boa sorte que ele teria. Então tudo acaba sempre dando muito errado na vida desse rapaz. E um belo dia ele encontra uma jovem garota que está pendurada em sua varanda no corrimão. E aqui eu não sei se foi falta de sorte ou foi muita sorte, na verdade. Mas o fato é que essa garota na varanda, na verdade, revela ser um membro da famosa Igreja da Inglaterra. E ela está sendo perseguida por diversas pessoas por conhecer demais sobre os textos mágicos secretos dessa igreja. Ou seja, querem acabar com ela porque ela sabe demais, basicamente. E agora o nosso protagonista sortudo, o Touma, vai estar no meio de tudo isso junto com essa jovem. E de verdade, esse anime aqui tem 2 temporadas e também tem vários spin-offs que eu sei que vocês vão gostar. Então pode confiar porque essa indicação aqui é da braba mesmo. E dando sequência, nós temos o anime Megalobox, onde nós conhecemos uma sociedade que é claramente dividida entre os ricos e os pobres, com uma cidade enorme de um lado e praticamente um deserto do outro, tipo como acontece aqui na vida real. Mas enfim, é neste cenário que conhecemos o protagonista Junk Dog, que é um lutador meio irregular, frustrado, pois em um ringue de apostas ele quase sempre acaba deixando o adversário ganhar. Então no meio do caminho ele encontra um campeão do Megalobox que faz com que ele queira lutar uma luta justa contra ele. Ele que sempre entregou as suas partidas, agora ele quer ganhar de verdade. Só que esse cara, como eu disse, é campeão do Megalobox, esse adversário que ele encontrou. E ele tem que ganhar um torneio que é a Megalomania, o maior torneio Megalobox, onde seu último adversário seria Yuri, o grande campeão que ele conheceu então. E eu sei que muita gente não curte anime de esporte, mas esse daqui tem uma pancadaria da boa e as artes marciais são muito reais. Se você pratica alguma arte marcial, você com certeza vai identificar alguns golpes reais enquanto assiste o anime. E ele é muito bom mesmo, então vale muito a pena conferir. Tokyo Majin Gakuen. Aqui a gente vai ter uma galera conhecida como Reborn Dead, que tá simplesmente tumultuando tudo. O que significa? Reborn basicamente é renascido e Dead é morte. Então acho que deu pra sacar que tem uma galera que tá virando presunto, mas do nada, assim mesmo, do nada eles estão vindo tumultuar na vida de quem ficou. Isso todas as noites. Então a galera tá lá na autópsia e tal, de repente o corpo some e eles estão tumultuando por aí, atrapalhando a vida dos outros. Então os nossos protagonistas, sendo que um deles é um aluno transferido e o outro é um completo delinquente, tem poderes sobrenaturais e eles vão estar aí pela noite,
curtindo a noite, curtindo a madruga? Não, vão estar defendendo pessoas desses Reborn Dead que estão ameaçando todo mundo, porque vai surgir então uma desconfiança de que existe algo muito mais trágico por trás desses aparentes zumbis, vamos dizer. Existe então demônios, então eles vão ter que resolver toda essa parada, e é um anime muito bom, um anime de ação que eu acho que eu nunca tinha recomendado aqui, então fica a dica aí pra vocês, porque esse aqui é brabo dos brabo. Eu sei que quem assistir vai gostar. Luck and Logic, onde temos um mundo onde seres humanos convivem lado a lado com deuses. Isso tudo devido a uma guerra ocorrida no mundo onde estes deuses habitavam, que acabou deixando buracos entre as dimensões. Aí você pensa que tá de boa os deuses viverem com os humanos e tal, mas o problema é que alguns dos deuses querem ser adorados pelos humanos e se colocam em uma posição superior, mesmo estando no nosso próprio mundo. Além disso, conexões podem ser feitas entre os humanos e os deuses, e elas podem ocorrer por uma criatura possuir o corpo de uma pessoa, por exemplo, usando-a como canal para seus poderes, virando seres monstruosos ou até mesmo por meio de um contrato de ambas as partes. Então aqui surge um novo problema, pois são poucos os humanos que podem ser contratados e se fundir com esses deuses, sendo eles chamados de logicalistas. Então, obviamente, muitos deuses, sabendo da sua superioridade, começam a possuir pessoas contra suas vontades, gerando caos e medo. Sendo assim, surge uma organização global chamada Alca, que recruta e treina jovens logicalistas a fim de usá-los contra aqueles seres divinos que pretendem dominar o planeta contra a vontade dos humanos. E neste cenário que vamos conhecer Yoshika, que foi um logicalista e que vai acabar se envolvendo em muitos problemas ao lado da deusa Athena. Eu acho que já até falei demais. É um anime muito bom, vale muito a pena conferir. Macadamia Washoe. Neste magnífico anime aqui nós vamos conhecer o jovem mago Takuto. Ele que está ali na sua escola de magia que não aparece no mapa, inclusive muito parecido com Hogwarts, também não aparece nos mapas em Harry Potter. E o Takuto lá tá fazendo um exame de invocação e tal, e sem querer ele vai invocar uma 10/10. Parece muito, né, com Zero no Tsukaima, só que invertido. Exatamente, você vai ver que aqui tem coisas muito mais interessantes, porque além do Aren, as batalhas são muito mais legais. Eu acho o Zero no Tsukaima mais engraçado, mas eu gosto muito do que a gente vai ver aqui. Inclusive, a menina vai chegar naquele mundo que foi invocada e ela vai ter tipo poderes surreais assim pra acabar com tudo. Ela é incrivelmente zica assim. E a prima do Takuto vai ficar mordida de ciúme porque a garota é muito fiel a Takuto, vamos dizer assim. E a prima dele também. Todo mundo quer o garoto e cada vez mais vai aparecer mais gente querendo Takuto. Inclusive, os professores na escola são meio depravados assim. É um negócio muito engraçado e as lutas realmente são empolgantes. Vale muito a pena conferir. Na sequência, a gente tem o anime Tenjou Teng, um anime de outono de 2004, lançado logo ali quando eu já não era tão mais novo assim. No anime a gente vai conhecer os jovens Soichiro Nagi e Bob Makihara, que são basicamente dois delinquentes que eles ficam por aí, e o objetivo deles é ir em escolas diferentes e sempre fechar as escolas, causando muito, dando porrada em todo mundo. É isso que eles fazem. Eles fecham tudo através do braço. Muito interessante, não é mesmo? Porém, nessa escola que agora eles estão, Tadou Gakuen, se eu não me engano é esse o nome da escola, ela é conhecida por ter muito forte as artes marciais. E o que eu quero dizer sobre isso? Pra você ter noção, eles vão ser logo esbarrados pela Maya Natsumi, que é uma moça incrivelmente forte, você vai ficar surpreso quando você vê, e ela é bem bonita também. E existe também o conselho estudantil, e basicamente o papel do conselho estudantil é tentar derrotar todo mundo que se opõe a ele. Então tudo lá resolvido nessa escola é na arte do braço mesmo. Então agora os dois estão no lugares certos, eles vão logo ser, né, barrados aí pela Maya, mas vão acabar se entendendo também, e a história vai ser muito interessante, porque é muito legal esse esquema assim de uma escola normal, onde as coisas se resolvem literalmente no braço. Eu achei fantástico, vale muito a pena conferir. Hashinante tem Aren, é Isekai, e o cara vai pra uma escola de magia, então tem tudo de incrível nesse anime aqui. E o que é interessante é que o nosso protagonista é um cara contemporâneo nosso. O que eu quero dizer com isso? Ele tá vivendo na mesma geração que a gente, ele tá lá pra comer a sua panceta tranquilão, tá assando tudo, ficando tranquilo, só que do nada ele vai se ver em outro mundo. Ele era um assalariado normal e do nada ele vai pra outro mundo, e nesse outro mundo ele vira um garotinho bem jovem, de aparentemente uns 6, 8 anos, não sei dizer. E o que é muito interessante é que chegando lá ele percebe que ele tá numa baita de uma festa, a família dele é nobre, ele pensa assim: estourei, parei de me ferrar no mundo real, vim pra cá e eu estourei, agora já era, tô na nobreza. Aí o que ele vai descobrir? Que a família tá quebrada, de nobre só tem mesmo o nome, então ele não tem nada. Coitado, ainda é o 8º filho da geração, então tipo, sabe a herança que não tinha pra ninguém? Ele é o 8º a receber nada, então é muito menos do que nada, é menos 8 nada, sacou? Minha lógica é isso. Mas então esse garoto vai descobrir que tem um potencial mágico incrível, ele vai ter um professor e depois ele vai pra uma academia desenvolver suas habilidades. É um anime muito bom, eu gosto muito, recomendo muito que vocês vejam. World Trigger, onde vamos ver um portal de outra dimensão abrir no meio da Terra. E com isso, grandes criaturas misteriosas começam a surgir e trazer problemas para os humanos. E é neste cenário que vamos conhecer um grupo de guerreiros chamados Border que começa a combater estes seres extraplanares. E agora, falando dos protagonistas, temos primeiramente Mikumo Osamu, que tem uma aparência de nerdzinho e defensor de tudo e todos. E sim, ele é um dos membros dessa tal Border, organização responsável por combater estes monstros. Do outro lado, vamos ter então Kugayuma, um garoto misterioso com poderes similares aos
usados pelos membros da Border. Porém, a questão é que ninguém sabe a origem desse garoto, da onde ele veio. Ele é extremamente forte e engraçado, e principalmente por não saber nada sobre os costumes japoneses é muito suspeito. Então um dos primeiros mistérios desse anime é de onde ele veio e quem ele é, sendo que tem uma galera que até suspeita que ele veio através do mesmo portal que trouxe os monstros. Então o anime já começa com um suspense daqueles do brabo. É um anime muito bom, um anime pouco comentado, mas que merece uma chance sua. Assista e depois comente aqui pra mim o que você achou do anime. Na sequência nós temos o anime Otome Game, onde a gente vai conhecer uma garota que ela está vivendo a sua vida tranquilona e após bater a cabeça, ela vai se lembrar que ela já, tipo, faleceu, entendeu? Ela já virou presunto e que ela tá em outro mundo. E especificamente, esse outro mundo que ela tá é o mundo do game favorito dela e ela renasceu ali como a vilã. Só que ela não quer aceitar esse destino. Ela quer combater, fazer muitas coisas boas pra acabar não se tornando aquela vilã. Então é muito engraçado porque a gente vai ver ela o tempo inteiro tentando tomar decisões que seriam contra ela mesma. Isso é muito épico, cara. Esse anime é muito divertido, essa menina é muito engraçada e eu sei que tem muita gente que de repente não gosta de ver a garota protagonista e tal, mas cara, assista porque é muito, mas muito divertido mesmo. Vale muito a pena. Busou Shoujo Maquiavelianismo, que eu quase não consigo pronunciar de tão complicado que é o nome. Mas aqui nós vamos conhecer o nosso protagonista chamado Nomura Fudo, que é um jovem que foi recentemente expulso da sua antiga escola. Tudo isso devido a uma grande batalha que ele acabou se envolvendo. Enfim, este jovem rebelde então busca por uma vida normal agora. Porém, a nova escola para a qual ele foi transferido é a escola privada Aichi Symbiose, onde as estudantes estão ali simplesmente oprimindo todos os seus amigos que têm hashi, obrigando eles inclusive a se vestirem como Pablo Vittar. E bem, nessa escola nós temos um seleto grupo de vigilantes chamado de As 5 Espadas Supremas, que é liderado pela jovem Rin Onigawara, que tem uma carinha de brava que simplesmente conquista qualquer SZ. E então Rin pressiona Nomura por meio da força para cumprir as regras impostas por ela e pelo seu grupo naquela escola. Mas o jovem é meio rebelde e não vai aceitar essas ordens, e ele vai acabar desafiando as 5 Espadas Supremas, exigindo assim os seus próprios direitos, e assim vai começar uma batalha escolar muito épica. E o que eu posso dizer é que as coisas vão ficar simplesmente muito interessantes nesse anime. Star Driver, onde nós vamos conhecer uma história que se passa no subterrâneo de uma ilha tropical ao sul do Japão, onde nós vamos conhecer uma organização chamada Brigada. Essa organização possui poderes para invocar mechas poderosíssimos chamados Cyburies na história, e basicamente só eles têm conhecimento disso, porque os Cyburies não podem ficar tipo na nossa dimensão, eles têm que ficar numa dimensão chamada Realidade, e basicamente é lá onde eles podem viver. Só que vai chegar então um garoto, um estudante qualquer chamado Takuto, e ele é o nosso protagonista nessa história, que aparentemente ele foi ali apenas para conhecer mais sobre a sua própria história, mas ele tem algum conhecimento que ninguém deveria ter sobre os Cyburies. Então a Brigada, aquela organização que invoca esses caras, vai fazer de tudo pra intimá-lo e tentar impedi-lo, porque esse garoto, ele vai mudar toda a história, porque ele sabe de coisas que ele não deveria saber. Então o plot já é incrível, e como eu digo, é anime mecha. Se eu recomendo é porque é bom, porque em geral eu não gosto. O top 3 começa com o anime Tokyo Heavens, que mostra a vida de Harutoro, um garoto do interior de uma família tradicional de magos de Yonmayo, que são tipo aqueles magos japoneses loucos que usam umas rés e uns pergaminhos sinistros para vencer os yokais. Só que o Harutoro não é lá assim tão habilidoso e não consegue utilizar sua energia espiritual e nem consegue ver. Então ele vivia meio que uma vida normal, mas num dia qualquer a próxima líder da família, chamada Natsumi, apareceu em casa, e depois de uma série de acontecimentos que resultaram na vida de uma garota amiga dela se perdendo, a Natsumi então transformou o Harutoro em seu Shikigami, que é tipo um servo guardião, vamos dizer assim. Então, enquanto servo dela, ele finalmente conseguiu ver o mundo espiritual e decidiu ir para Tóquio frequentar o mesmo colégio Onmayo do que ela, sendo que um amigo dele do interior acaba indo junto com eles para Tóquio também. E é a partir desse ponto, nessa nova escola, que essa história vai se desenrolar de uma maneira insana. E com a medalha de prata nós temos o anime Mairi Mashita Irumakan. Nessa maravilha lançada em 2019, que foi um dos meus favoritos daquele ano, nós iremos conhecer o jovem Iruma, que não é um cara lá de muita sorte no começo da história. Isso porque os seus próprios pais meio que entregam ele pra um senhor meio que veio lá das terras de baixo, sabe? Aquele lugar onde fica o rei demônio, exatamente, fizeram um acordo com esse cara e simplesmente entregaram o filho de bandeja pra quitar uma dívida. Então quando eu digo que esse cara aqui não era muito querido pelos seus pais, é porque eu estou falando a verdade. E pra começar a história, ele já vai estar lá com um
baita de um cheiro de peixe sem entender nada, quando de repente vai surgir um senhor barbado com cara de simpático que vai convidá-lo para ir para o submundo. E nessa nova realidade então o Iruma vai conviver com diversos demônios e vai para uma escola especial, onde ele vai ser o único humano e vai ver diversas coisas divertidas e formar o seu próprio harém. E o mais interessante de tudo é que o Iruma pode ser um aspirante ao próximo rei demônio. Então esse cara fracassado aqui merece sem dúvida um pouquinho de respeito. Demorou um pouquinho na história, mas o protagonismo veio e ele simplesmente brilhou. E como eu disse, esse foi um dos meus favoritos de 2019, então vocês precisam conferir. Fechando essa lista, nós temos o anime Yokoso Jitsu Ryoko, onde vamos ter uma temática colegial um pouco diferente da maioria dos animes, pois conheceremos o colégio Kou do Yokusei, que é consagrado pois todos os seus alunos conseguem ir para a faculdade e arrumam empregos incríveis. E esse é o tipo de colégio que eu poderia passar a vida inteira estudando, mas que eu nunca iria conseguir entrar de nenhum jeito. E se eu entrasse, não iria conseguir me formar, vamos dizer assim. Mas o nosso protagonista aqui é bem diferente de mim, eu devo dizer. O nosso protagonista é Kiyotaka, o protagonista da história que está na sala D do seu ano e por isso é ridicularizado por todos. É como se ele fosse um genin, vamos dizer assim. Todo mundo zomba dele por ele estar na pior sala, mas acontece que o Kiyotaka só está nessa sala porque não se esforçou no seu exame, vamos dizer assim. Não é que ele não se esforçou, mas não vou falar muito para não dar grandes spoilers. O fato é que o nosso querido Ayano Koji, ele quer simplesmente viver uma vida normal. Só que durante o anime ele vai deixando escapar cada vez mais a sua genialidade. E ele é um cara frio e que vai acabar ficando muito popular com a 10/10, então esse anime aqui fecha essa lista com muita chave de ouro. Vocês sempre pedem pra eu citar ele aqui no canal, então está entregue. Esse anime é realmente muito bom e merece toda a fama. E é isso aí, seus otaku seguidores Saitama, esse foi mais um vídeo do Tio Bruce, eu espero que vocês tenham se divertido. Hoje eu tentei testar um formato de lista com uma narração no estilo de recap e eu espero que vocês tenham gostado, pois assim vocês podem aproveitar o vídeo pra conhecer mais do que apenas um anime. Mas bem, foi só um teste, então comentem aqui pra mim se vocês gostaram desse formato, que se vocês curtiram eu vou trazer mais vezes. E bem, também deixa uma sugestão aí de um tema que vocês querem pro próximo vídeo, por favor. E bem, por hoje é só, muito obrigado por ter assistido e obrigado por estar sempre comigo, até o próximo vídeo, valeu!